Onde está Deus em tudo isso que tem acontecido no Rio Grande do Sul e essa calamidade que tem entristecido o coração, ou melhor, os corações de tantos brasileiros? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cuide do Seu Coração. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Gabriele e hoje a gente vai refletir um pouco, conversar um pouco sobre o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, um assunto que tem ido além das fronteiras. Já fazem umas 2 semanas, creio eu, que tudo isso tem acontecido, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, que tem atingido quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas falecendo, corpos boiando na água, pessoas perdendo tudo. E a pergunta é: onde está Deus? Um Deus tão bom, um Deus tão justo, por que Ele permite tudo isso acontecer? A bebês, pessoas inocentes, ou até mesmo a cristãos. Muitas igrejas foram atingidas, inundadas, quase totalmente submersas. Onde é que está Deus em tudo isso? E eu vi uma reflexão sobre isso, né, de um influencer que eu gosto muito, o JP Maia, e também no culto de domingo, o evangelista pregou e falou sobre o que está acontecendo. E ele deu um exemplo muito interessante, e é isso que eu queria falar hoje com vocês. Nós sabemos qual é o problema do mundo. O problema do mundo é o pecado. E ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou o seguinte: Deus, ele é o criador de tudo isso que nós vivemos aqui. Deus é o criador do mundo, Deus é o criador do universo. E ele criou todas as coisas perfeitas. Ele criou os seres humanos perfeitos. Mas aí chegou um ser que queria colocar um erro, um gambiarrista, digamos assim. E através desse gambiarrista, que se apresentou às obras, a principal obra da criação de Deus, a coroa da criação de Deus, o homem, introduziu esse erro de fábrica, essa falha. Porém, Deus tem um manual. O Criador tem um manual, que é a sua própria palavra. Porém, através desse gambiarrista, o erro entrou, essa falha, esse defeito entrou no mundo, que é o pecado. Deus, ele é o fabricante, o manual é a sua palavra. Satanás é o que instiga a gambiarra, digamos assim, né? Ele instiga o ser humano a gambiarra e através do ser humano que aceitou, eu disse que através dele, né? Mas ele instiga, corrigindo as minhas palavras, o erro. Porém, o ser humano é que toma a decisão. Mas peraí, você está dizendo que a culpa do que está acontecendo no Rio Grande do Sul é dos gaúchos? Quer dizer que você não se importa com a negligência do governo? Você pode me perguntar. Mas tudo isso se resume a pecado. A negligência do governo, quando eles sabem o que eles têm que fazer e não fazem, eles estão errando, porque eles estão falhando com muitas vidas, pessoas estão morrendo e, com certeza, as pessoas que estão sendo negligentes podem ter certeza que a conta vai chegar para elas. A questão é, o problema do mundo é o pecado, e não só o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas o que já aconteceu no nosso país, as guerras que acontecem no mundo, as catástrofes que acontecem no mundo, são culpa do pecado. Porque Deus fez um mundo perfeito, porém, através do pecado, a natureza também padece. Não só o ser humano, mas a natureza também padece por conta do pecado. Tudo que Deus fez padece por conta do pecado. E tudo isso só vai se resolver um dia. Eu não sei se você é pós-tribulacionista ou não sei qual a sua forma de pensar a escatologia, mas tudo isso só vai se resolver quando Deus vier julgar o mundo e condenar a todos que têm que ser condenados e o mundo voltar a ser perfeito. É só aí então que vai estar tudo ok. O problema é que a gente quer colocar tudo de ruim que acontece na conta de Deus, sendo que somos nós que fazemos as escolhas.
Ah, mas o governo, ele... Quem me conhece sabe da minha posição política, não quero falar sobre isso aqui agora, mas, o governo é negligente, pode ter certeza que o governo vai pagar pela negligência dele, porém somos nós que colocamos os governantes lá. Ah, mas isso e aquilo... Gente, a gente precisa parar de colocar na conta de Deus coisas que não são culpa de Deus. Ah, mas se Deus permitiu isso que acontecesse. Tá, mas quer dizer que Deus ele é bom se a gente fizer o errado, ele for lá e consertar? É assim que funciona? Esse é o seu parâmetro de justiça? Alguém fazer o errado e outra pessoa lá e consertar e ficar tudo bem? Esse é o nosso parâmetro de justiça? Eu acho que não. A gente precisa parar e entender que tudo o que acontece é por consequência do pecado. A negligência do governo é a consequência do pecado. Pessoas que têm condição financeira de ajudar e não ajudam, eles estão falhando, porque eles têm condição. Mas sabe o que a gente pode fazer também? Em vez de ficar colocando as coisas na conta de Deus, a gente pode parar para meditar e prestar atenção na graça de Deus em todas essas coisas. Porque Deus tem tocado no coração de muitas pessoas e a graça dele tem sido manifestada. Os gaúchos estão sendo muito ajudados, sim. E se não fossem essas pessoas, talvez a imagem que está sendo passada não seria a calamidade que realmente está acontecendo. A gente pode ver a graça de Deus em todas essas coisas. As ajudas, as doações, tudo graça de Deus. Mas a gente precisa parar de colocar na conta de Deus os nossos erros e as nossas falhas. Em Isaías, no capítulo 23, versículo 5, diz: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. A gente tem culpa nisso, por causa do pecado. E qual a solução para isso? Jesus. Ele é a solução de todas as coisas. O mundo ele só tende a piorar, mas a gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa mostrar a graça de Deus em todas essas coisas. A gente precisa mostrar o plano da salvação. A gente precisa apresentar para as pessoas o manual do fabricante. A gente precisa abrir os olhos das pessoas. Ou melhor, a gente precisa falar para que o Espírito Santo, através de nós, possa transformar as pessoas, que elas tenham os olhos abertos para entender o que Satanás faz e o que ele coloca na mente das pessoas. Sabe? Que Deus é um Deus injusto? Não, pelo contrário, é um Deus muito justo. Porque que Deus justo seria esse se ele se nos poupasse das consequências, sabe? Deus ele nos perdoa, mas nós temos que sofrer as consequências. Em Deuteronômio, no capítulo 28, a epígrafe diz: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E fala que se ouvires atentamente a voz de Deus, se obedecer os seus mandamentos, você será abençoado. Acho que muita gente já conhece esse capítulo, mas também nesse capítulo fala se você desobedecer ao Senhor e as consequências que isso pode trazer para a sua vida. Ou seja, no manual do fabricante é falado, é relatado o manual de Deus, sabe? As suas palavras. E que Deus não é um Deus injusto, muito pelo contrário. Ele é um Deus muito justo. Deus falou muito ao meu coração, o Espírito Santo tocou muito no meu coração acerca da situação. Eu acho que eu nunca orei tanto quanto eu orei, quanto eu estou orando pelo Rio Grande do Sul. Eu nunca quis tanto ter condição financeira para poder ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Mas a minha maior ajuda nesse momento é orar. Eu contribuí, não com muito, mas com o que posso ajudar. Você pode ajudar, contribua. Você não tem condição, ore. Mas sabe o que mais a gente pode fazer? Mostrar para as pessoas que o problema do mundo é o pecado. Que tudo de ruim que acontece no mundo é consequência do pecado e que Satanás quer continuar a destruição e levar o máximo de pessoas junto com ele, porque ele já tá fora. Mas sabe qual é a solução para tudo isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus também nos mostra que o fim, né, tá próximo. E por isso que a gente tem que anunciar cada vez mais. E essa situação mostra que tipo de cristão a gente está sendo.
Sabe? Será que a gente está contribuindo? Será que a gente está vivendo a verdadeira religião que Tiago fala lá no seu livro? Ajudar os órfãos e as viúvas? Será que a gente está orando ou será que a gente está negligenciando também? Porque Tiago também fala que se a gente sabe fazer o bem e a gente não faz, a gente comete pecado. E acho que a pergunta é, não onde está Deus, porque eu consigo ver Deus em todas as coisas, mas que tipo de cristão eu estou sendo? Será que eu estou pregando o evangelho como eu deveria? Será que eu estou mostrando que o problema do mundo é o pecado? E, gente, eu não estou isentando a culpa dos governantes. Não estou isentando a culpa não estou isentando a culpa de ninguém. Mas o problema de tudo é o pecado. A gente sabe disso. Quem está sendo negligente vai prestar contas a Deus, pode ter certeza. Mas o problema do mundo é o pecado e a solução do mundo é Jesus. Simples. E eu oro para que Deus possa continuar ajudando o pessoal gaúcho, os nossos irmãos, as famílias gaúchas, e que Jesus possa alcançar os corações, dar forças, porque é muito difícil. E eu consigo ver Deus e a graça dele sendo manifestada com cuidado com o povo. E vamos parar de colocar na conta de Deus culpas que são nossas, erros que são nossos, pessoas que nós colocamos para nos representar, ou atitudes que nós temos de não cuidar do planeta como devemos cuidar. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito alguma diferença na sua vida, que você possa orar, você possa ser cristão de verdade e pregar mais o evangelho, porque é disso que o mundo precisa. Sabe, eu amo política, quem me conhece sabe, eu gosto muito de falar sobre isso, mas existem momentos que a gente precisa abrir mais os olhos para o lado espiritual e olhar para a cruz, que é a única solução. E é isso. Que vocês possam ficar com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. E contem sempre com as minhas orações, principalmente o pessoal gaúcho, que Deus possa nos ajudar. Tchau, tchau.